Vamos falar agora sobre a proposta dos vereadores de devolver aí o salário de fevereiro, Roberto. Me lembra aquele programa que tinha antigamente na televisão, Isto é Incrível, né? E quem tem as informações sobre o assunto pra gente é o repórter José Augusto Júnior. Então, a expectativa é que hoje o vereador Leonel Feitosa apresente essa proposta para que os vereadores devolvam o salário do mês de fevereiro. Essa opinião é compartilhada por outros vereadores da situação, vereadores que fazem parte da bancada do prefeito aqui na Câmara. Vereadores como Homero de Miranda Leão. Vereador, qual o motivo de toda essa discussão? Realmente os vereadores não trabalharam em fevereiro? Veja bem, nós quando propusemos isso, era no sentido de motivar os colegas a perceberem que nós temos temas muito mais importantes para a cidade de Manaus do que ficar discutindo a politicada, ou então a política partidária, ou então o interesse de cada grupo, A, B, essa luta de lados. Nós temos que pensar Manaus como dengue, transporte coletivo, problemas de saúde. Manaus precisa do nosso trabalho nesse sentido. Então a devolução do salário, esse tema foi motivado para que pudéssemos chamar para a reflexão esses companheiros. Vamos pensar na Câmara em temas maiores. Então é nesse sentido. Então fevereiro foi muito mal aproveitado do ponto de vista para a cidade, do interesse da cidade. Não do interesse do umbigo de cada político, mas para o interesse da cidade de Manaus. Então foi nesse sentido a colocação. Vamos ver se isso vai caminhar, vai prosperar, se as pessoas vão anuir a isso. Não é? A proposta está feita. Em fevereiro trabalhamos muito mais do ponto de vista dos interesses da política do que dos interesses da população da cidade de Manaus. E é nesse sentido que colocamos a sugestão da devolução do salário, até para dar uma chacoalhada na turma, para ver se possamos olhar para os grandes temas. De quanto é um salário de um vereador hoje? Na líquido sobra perto de R$ 6.900. Olha aí. Vamos ver no que vai dar, né? José Augusto Júnior para o Ponto Crítico. Poxa, pouquinho, né? Os vereadores ganham pouco. Né? Agora, tomara que a iniciativa é boa e tomara que sirva de exemplo, né? Enquanto isso, aquele outro assunto que deveria ser discutido, que é o impeachment do prefeito, fica esquecido, né? Puxa-se o assunto mais polêmico e esquece outro, que na semana que vem era o que se falava no país inteiro e até em alguns países do mundo também. Semana passada. Coisas da política, né? Então, vamos falar de futebol. O FAST venceu o Rio Negro neste fim de semana pela 4ª rodada do Campeonato Amazonense de Futebol. Além de confirmar a liderança, o tricolor de aço acabou com a invencibilidade do Galo. A novidade do FAST é que Thiago, recuperado, começou jogando e fez bonito junto com Clailson, Michel e Carlinhos. Teve até bola na trave, mas ninguém marcou. Thiago apostou em uma recuperação no segundo tempo. Vai dar tudo certo. A tranquilidade deu lugar a um segundo tempo tenso. No FAST, Thiago foi expulso junto com o jogador do Rio Negro, Juninho. Em campo, 10 contra 10. E os times tiveram outras baixas. Saiu Fábio Gomes do FAST, saiu também Rodrigo do Rio Negro. Se faltou paz, aqui na torcida também teve confusão. No meio de tudo isso, Ricardo aproveitou e fez o gol do FAST. Para o zagueiro artilheiro, foi uma vitória contra o cansaço. Deus nos abençoe com esse gol e com essa vitória. Paulo Morgado colocou a culpa pela derrota de 1-0 nas expulsões. E o Rio Negro hoje bateu o pé ao FAST, mesmo com as adversidades todas da arbitragem. Eu julgo que as expulsões foram quase todas corretas, menos a última do nosso zagueiro, o Rodrigo. Pois é, o nosso comentarista esportivo, Carlos Eduardo Souza, já está aqui no estúdio, mas houve outros jogos nesse final de semana, né, Carlos? Tivemos mais jogos. Tivemos a vitória do Penarol lá na cidade de Itacoatiara, 4-1 em cima do América, e tivemos o empate de Princesa dos Solimões e a equipe do Operário, batizado pelo torcedor amazonense como clássico da Ciranda, ficou 1-1. E esse empate culminou na queda do técnico Oscar Conrado da equipe do Princesa. Pois é, e com os resultados aí desse fim de semana, mais um técnico caiu, né? Foi embora o Oscar Conrado. O Oscar Conrado já estava balançando desde da semana passada, quando pegou de 7-3 para a equipe do FAST Clube lá na cidade de Rio Preto da Évora. Desde lá já não vinha se entendendo. E ontem, com o empate que foi uma derrota para a equipe do Princesa, praticamente, foi considerado uma derrota, a diretoria demitiu o técnico. Aliás, hoje à tarde a diretoria do Princesa deve anunciar o novo treinador para a sequência do campeonato, já que o Princesa já joga na quarta-feira contra o Sul-América. Tá certo, a gente vê a classificação agora então? Exatamente. Então a gente vai ver agora como ficou a tabela depois dos jogos do fim de semana. O
O Fast, que venceu neste fim de semana, continua líder do campeonato com 12 pontos. Em segundo vem o Operário com 9. Em terceiro está o Nacional com 8 pontos. Também com 8 pontos vem o Penharol. Em quinto está o São Raimundo com 7 pontos, seguido do Princesa com 5 pontos. O Rio Negro está em sétimo com 3 pontos. O América em oitavo com apenas 1 ponto. E o Sul América, que segue sem vencer, continua na lanterna do campeonato. Bom, a novidade nessa tabela é que o Operário assumiu a vice-liderança da competição com 9 pontos, atrás apenas do Fast, e o Penharol entrou no G4, estaria classificado hoje para a semifinal. Tá certo, Carlos. Obrigado então. Até mais. Obrigada. Bem, e saindo agora de futebol, de esporte, para falar de carnaval. Quem brincou e brincou muito ontem, Roberto, foi a garotada. A Praça da Polícia foi palco de um desfile muito especial, um concurso de fantasias infantil. No concurso deu para ver de tudo. Alguns apostaram no tradicional. Teve cigana, Cleópatra. Já aconteceu, foi a camélia que quer que caiu do galho, é nossos filhos se depois morrer. Outras vieram com tudo e capricharam no luxo. Dá uma olhada nessa libélula. Mas para vencer não adianta só ter uma roupa bonita. Tem que ter toda uma performance. Enquanto a Lady Gaga ficou treinando um pouquinho antes de entrar em cena, o Chaplin, de apenas 5 anos, mostrou que sabe tudo. Inclusive, quem era o personagem que ele estava interpretando tão bem. Acho cinema mudo. Carnaval é mesmo alegria e, pelo visto, vale tudo. Até invadir a entrevista. Eu gosto dessa fantasia. Gosta de sair fantasiar? Minha baixinha. Alguém entendeu o que ele falou? Tá rindo, né? O que não teve graça foi a chuva, que quase atrapalhou a festa. Com tanta água, o jeito foi improvisar e levar a premiação para dentro do Palacete Provincial. Mas se a chuva atrapalhou a vida dos organizadores do evento, quem não se incomodou nem um pouco foi essa galerinha aí, que pelo visto veio pra cá com o único intuito de se divertir. Mas o que foi que já aconteceu? Foi a camélia que quer que caiu do galho, é nossos filhos e depois... Que bonitinho, muito né? Melhor legal. ainda que brinca sem violência, né? Pois é, isso é cultura brasileira. Essas crianças são os futuros foliões do Brasil, né? Pois muito legal isso. Muito legal. Ponto Crítico encerra por aqui. Você manda críticas e sugestões para o nosso e-mail ou então liga pra gente. Pois é, fique agora com o Alô Amazonas. Uma ótima tarde. A gente volta a se ver amanhã. Até lá então. Até lá.